A matéria ela é constituída por átomos e moléculas. Esses átomos, quando estão ligados, eles se transformam em moléculas. Vou dar alguns exemplos, mais para frente para vocês. Ou seja, toda matéria é formada por uma determinada substância. Substância essa que pode ser uma substância pura ou uma substância que não é pura, que a gente vai chamar futuramente de mistura. Então, o que é, por definição, uma substância pura? Uma substância pura, meu aluno, é o seguinte: substância pura é aquilo que a gente consegue perceber que no sistema só existe um tipo de molécula ali dentro. Por exemplo, se eu pego o gás oxigênio, só existem moléculas de O2 ali dentro. Por exemplo, se eu penso em gás cloro, só tenho gases cloro lá dentro. Por exemplo, quando eu falo sobre ácido clorídrico, fica uma dica descomplica para você, meu filho. Se o cara fala o nome químico da molécula, essa daí provavelmente vai ser uma substância pura. Quando eu falo água, água é uma substância pura. Só que quando eu dou um destino a essa água, por exemplo, se eu falo assim, água do mar não é mais uma substância pura. Quando eu falo água da bica, não é mais uma substância pura. Água da cachoeira não é mais uma substância pura. Água da baba não é uma substância pura. Então, meu filhão, preste atenção em mim. Se eu falo o nome químico da substância, gás oxigênio, gás cloro, enfim, gás iodídrico, enfim, quando a gente pensa justamente no nome químico, a gente está trabalhando uma substância pura. Substância pura é aquilo que naquele universo só tem um tipo de molécula. Beleza? Show de bola? Então, alguns exemplos para você. O2, água. Não estou falando qual é a água, só falei água. Não falei que é água do mar, água da bica. Perfeito isso? E aí, sucessivamente. Por exemplo, quando eu falo vinagre. Vinagre é um produto comercial. Provavelmente deve existir ali dentro uma série de componentes. Mas se eu falo ácido acético é um nome químico, então eu estou trabalhando com uma substância pura. Por exemplo, um outro caso. Quando eu falo sal de cozinha é uma substância pura? Não, estou falando o nome comercial. Mas quando eu falo cloreto de sódio é um nome químico, então a gente está trabalhando aqui justamente uma substância pura. Quando a gente está dentro do universo de substância pura, a gente vai dividir essa substância pura em substância pura simples e substância pura composta. Lembra vocês que esse nome pura, ele caiu. Quando eu falo substância, já está subentendido que ela é pura, tá ok? Então, eu vou chamar de substância simples e substância composta. Esse contexto, ele é muito importante. Então, preste atenção aqui no seguinte, a substância pura simples, o que vai ser essa substância pura simples? No exemplo, é ótimo para você entender. Por exemplo, o O2, ele é uma substância pura simples ou uma substância simples. O Cl2 é uma substância pura simples. O ozônio é uma substância simples. Por exemplo, o ferro é uma substância simples. E aí, reticências. Qual é a conclusão que você tira em relação à substância simples? Substância simples é aquela substância que é formada por um único elemento químico. Olha como você vai entender isso. Na molécula de O2, eu tenho 2 átomos de um elemento químico, que é o elemento químico oxigênio. No Cl2, eu tenho uma molécula de gás cloro, onde eu consigo perceber que nessa molécula de Cl2 existem 2 átomos de um elemento químico, que é o cloro. No caso do ozônio, do O3, eu tenho 3 átomos de oxigênio, 3 átomos do elemento químico oxigênio. No caso do ferro, eu tenho um átomo de um elemento químico, que é o ferro. Não confunda átomo com elemento químico. Aqui é um elemento químico, que é o oxigênio. Aqui é um elemento químico, que é o cloro. Um elemento químico é o oxigênio. Um elemento químico que é o ferro. Então, a substância simples é aquela que apresenta um único tipo de elemento químico. Já na substância composta, é aquela substância que vai dizer pra gente que é uma substância que é formada por 2 ou mais elementos químicos. Olha o exemplo aqui, importante para você. Olha para a água. Quando eu olho para a água é uma substância composta. Mas preste atenção aqui em mim. Eu tenho uma molécula, que é a molécula de água, formada por um átomo do elemento químico oxigênio
e 2 átomos do elemento químico hidrogênio. No contexto geral, existem 3 átomos nessa molécula, sendo os 3 átomos 2 do elemento hidrogênio e 1 do elemento oxigênio. Repara que nessa molécula eu tenho 2 elementos químicos diferentes. Por exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Aqui dentro eu tenho 3 elementos químicos, o elemento hidrogênio, enxofre e o elemento oxigênio. Sendo que 4 desses átomos, né, são de oxigênio, um deles é um enxofre e 2 deles são hidrogênio. Tá ok? E um último exemplo, o cloreto de sódio, sal de cozinha, NaCl. Repara que eu tenho um átomo do elemento químico cloro e um átomo do elemento químico sódio e um átomo do elemento químico cloro. Então, se eu tenho 2 ou mais elementos químicos, eu tenho pra gente uma substância composta. Dica descomplica. Cada elemento químico é escrito ou com uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula mais uma letra minúscula. Como é que eu sei se é uma substância simples ou uma substância composta? Se liga aqui no seguinte, se na molécula só tem uma letra maiúscula, é uma substância simples. Se na sua molécula tem 2 ou mais letras maiúsculas, é uma substância composta. Essa dica fica guardada para você. Mas olha só uma observação que veio na minha cabeça aqui. E professor, pode ser que o mesmo elemento químico, ele produza para a gente substâncias simples diferentes. Eis que surge para a gente um conceito na química, um conceito que a gente vai chamar de alotropia. Mas você vai entender a alotropia melhor em 3, em 2, em 1